Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Leonardo Gallardo e estou aqui feliz para te avisar que hoje é o dia em que saiu o edital do 23º exame da OAB. Tá legal? Estou aqui com a equipe do Master OAB para apresentar para vocês um pouco o nosso projeto, falar um pouco sobre o nosso site, o nosso produto, explicar mais o que você precisa para ter segurança. Afinal, informação é segurança, conhecimento é segurança. Então, se você souber como funciona a sua prova, como é que ela é feita, quais são os mecanismos, quantas fases ela tem, quanto você precisa para pontuar, para acertar, para ser aprovado, para ir para a próxima fase, se está competindo com alguém ou não, isso é importante para você poder ter a segurança necessária para doutrinar teus estudos, para conseguir preparar um plano de estudos que a gente inclusive te ajuda e faz para você e poder seguir com tranquilidade, tá? Bom, é um prazer estar aqui com você. A gente está aqui para falar então do 23º exame que saiu hoje, exatamente hoje, dia 30 de maio de 2017, é o dia que foi liberado o edital do 23º exame da OAB. Você sabe que tem 3 exames por ano e esses editais são sempre liberados. A OAB, inclusive, ela já tem um calendário prévio da previsão da liberação sempre dos próximos exames. Então você já fica sabendo de antemão quais são as datas de realização de primeira fase, de segunda fase e assim por diante, tá legal? Vamos conversar um pouquinho então sobre a prova da OAB, como é que ela funciona, qual é o seu mecanismo. Antes de mais nada, então, edital publicado hoje, você está acompanhando aqui comigo na tela, dia 30/5/2017, e tem um ponto que eu já queria começar por ele pelo seguinte, é muito importante. A inscrição é muito curta, é muito rápida, você tem pouquíssimo tempo para se inscrever na prova da OAB. Então toma cuidado para não deixar de repente a semana passar, na semana que vem eu faço isso, depois aí vem um imprevisto, tem um problema, quando você vê, você perdeu uma inscrição, aí tem que esperar o 24º exame. Então cuidado, a inscrição é curtíssima, o edital saiu hoje, dia 30 de maio de 2017 e você só tem até o dia 9 de junho de 2017. É pouco tempo, você pode se inscrever inclusive a partir de hoje. Hoje já é dia para inscrição, sai hoje e se inscreve hoje. Faz logo, aproveita que está me assistindo, quando terminar aqui essa nossa live, já vai na página e faz a inscrição da FGV, lá no site da FGV. Vou te passar tudo, vou te passar o link, fica tranquilo, tá? Mas o importante é, se inscreve logo, porque vai deixar para o último dia, aí tem problema no boleto, tem problema para pagar, aliás, teve um aumento no valor da inscrição, mas enfim, não tem jeito, né? A gente tem que passar por isso. Então se inscreve logo, garante isso, porque dia 9 acabou, é o último dia, tá legal? E aí, o que é importante você saber? A prova da OAB é uma prova que se divide em 2 fases. É uma prova que se divide em 2 momentos. Um primeiro momento é uma prova objetiva. Marca X e acabou, só isso. Prova objetiva em que você vai ter que realizar várias questões sobre várias disciplinas. São 17 disciplinas, para ser mais específico. Depois que você passar pela primeira fase, aí você tem uma segunda fase em que você vai ter a prova específica da disciplina que você quer fazer, que por sinal você já escolhe no dia da inscrição. Então veja, você não vai se inscrever para a primeira fase, aí faz a prova de primeira fase, tranquilo. Ah, fui aprovado, agora vou me inscrever para a segunda. Não. Você quando se inscreve para fazer a prova da primeira fase, por exemplo, vamos supor que você já se inscreva hoje, no dia da abertura do edital, dia 30 de maio de 2017. Você já se inscreve hoje e já marca qual é a prova de segunda fase que você quer fazer. Você já escolhe a disciplina. E sabe o que é mais legal nisso tudo? A OAB, pelo menos em relação à FGV, ela está organizada em relação a isso. E a organização te ajuda a se preparar. Por quê? Porque você já pode saber desde hoje, o primeiro dia das inscrições, quando é que você vai realizar a prova da primeira fase, a prova objetiva, que está marcada para o dia 23 de julho de 2017, e também já sabe a data da prova discursiva, a prova de segunda fase, que é para o dia 17 de setembro de 2017. Então você já tem como se organizar e fechar na sua agenda tanto o dia 23 de julho para a prova de primeira fase, quanto o dia 17 de setembro, como o dia da prova de segunda fase. Já registra logo essas 2 datas para não ter problema. Marca isso na agenda desde agora, avisa sua família, avisa todo mundo. Se tiver viagem, troca a passagem, porque garante logo essa data. Tudo bem? E a partir de agora a gente já começa o nosso projeto para a sua aprovação, para garantir que você tenha a felicidade que outros já tiveram estudando aqui conosco no Master OAB. Veja, tem um lado positivo nisso tudo, que é o seguinte, você concorre com você mesmo. Isso é uma coisa muito boa, porque veja, um concurso público, você está concorrendo com os outros, você tem que pontuar para ser
bem ou mal aprovado, só que além de ser aprovado, você tem que ser classificado. Você precisa pontuar mais do que os outros para conseguir aquela vaga. Às vezes, então, não tem nem vaga, é cadastro de reserva. A OAB não. A OAB, se você fizer o que tem que ser feito, você pega a sua carteira vermelha, vai ser feliz, vai trabalhar, vai fechar esse ciclo da sua vida e abrir novos horizontes. Você não vai competir com ninguém. Se todo mundo passar, todo mundo pega a carteira de advogado. Então, isso já é um lado positivo. Você só depende de você. E é para isso que a gente está aqui para te ajudar, tá legal? Então, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar essa prova. Agora que você já sabe quais são as datas, já está atento ao período de inscrição importantíssimo, vamos dar uma olhadinha para a gente poder ver a estrutura do exame. Olha só, acompanha aqui no slide comigo, eu estou te mostrando que esse exame é feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Há muito tempo ele foi feito pela banca CESP, mas já tem vários exames que ele é da FGV. A FGV é uma banca realmente previsível, a gente já consegue imaginar mais ou menos o que ela costuma fazer, até porque a gente tem uma equipe estatística aqui dentro. Aqui a gente trabalha com estatística, a gente estuda para conseguir avaliar aquilo que está sendo cobrado, então dá para a gente ter uma montagem com mais segurança. E aí, como eu disse, são duas fases. Uma prova objetiva na primeira fase e uma prova discursiva, que a gente chama de prova prático-profissional, na segunda fase. Tá legal? Como é que funciona a primeira fase, Léo? Como é que eu faço para dar o primeiro passo, para poder começar a caminhar nesse horizonte da OAB? A primeira coisa que eu faço para conseguir dar o start, para conseguir sair da inércia e falar, pronto, então vamos lá, vamos trabalhar. Veja, a primeira fase é composta por 80 questões. Tem muita gente que acha que são 100. Cuidado, são só 80. Menos mal, né? 20 a menos. São 80 questões e essas 80 questões são de 17 disciplinas. Então é bastante matéria, é bastante disciplina. Você vai trabalhar 17 disciplinas, claro que o peso vai variar. Tem questões, por exemplo, disciplinas com muito mais questões e disciplinas com pouquíssimas questões. A gente vai mostrar, eu vou te mostrar aqui o peso estatístico de cada disciplina dentro da primeira fase da OAB, mas de uma forma ou de outra, são 80 questões. E olha que legal, outra coisa que para mim, assim, eu particularmente acho muito boa e difere dos concursos é o seguinte, você precisa de 50% de acertos no mínimo para estar apto para a segunda fase e não tem mínimo por disciplina. Isso faz uma diferença. Por exemplo, você vai fazer um concurso público, você tem grupos de disciplinas, né? Então você tem que fazer, por exemplo, metade nesse grupo, metade nesse, ou então juntando esses dois tem que fazer 60%. Cada concurso tem uma regra, magistratura tem uma regra, delegado de polícia civil no Rio de Janeiro tem outra regra. Para a OAB não, é 50% das 80 questões, ou seja, acerta 40 que você está dentro. Ah, Léo, e se eu zerar todas de direito penal? Eu vou ficar muito triste, porque eu quero que você gabarite direito penal. Mas veja, se você zerar todas de uma disciplina, problema nenhum. Se você garantir os 40 no somatório das questões, está tudo resolvido. Se você consegue fechar 40 questões das 80, não tem problema. Ah, Léo, mas eu errei tudo de deontologia, tudo de ética. É complicado, porque é a disciplina mais pesada na prova da OAB. Mas veja, também não vai ser por isso que você está de fora. Só que tem que tirar a diferença nas outras. Percebeu? Então o segredo, eu falo isso para os meus alunos há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar com a OAB, é o seguinte, você já tem aquela disciplina ou aquelas disciplinas que você naturalmente tem mais afinidade, que geralmente é o que você acaba trabalhando na segunda fase. Então essas você já sabe que você vai caminhar relativamente bem, você já estuda há muito mais tempo, já vem trabalhando na faculdade, foca nas outras. Percebeu? Foca nas outras para você poder abrir um pouco mais o seu leque. E aí no dia da prova você aumenta as suas chances de fazer mais do que 40 pontos. Agora, claro, fez 40, já está bom. Ah, Léo, mas eu queria ter feito 80. Eu não, eu quero fazer 40 e entrar. Percebeu? Não adianta ter vaidade aqui. Você tem que fazer o que é necessário e se preocupar, aí sim, com a segunda fase, que é a parte que mais elimina, tá? Mas de qualquer forma, olha só, você tem então que acertar essas 40 questões e esse slide aqui me incomoda, eu não gosto. Olha só a carinha que a gente botou o smile. Veja, a taxa de reprovação da OAB, ela é muito alta. A gente teve ontem, agora, a gente acabou de fazer a prova da segunda fase do exame atual, né, que é o 22º. Aí ele fechou e agora nasceu o 23º exame que saiu editar hoje. Veja, o 22º, a gente ainda está soltando as estatísticas da FGV, mas o anterior, o 21º, para você ter uma ideia, olha a taxa de reprovação, 85%. Você acha que esse número é pequeno? 85% de reprovação no exame da OAB.
O que eu estou tentando te falar com isso é que dos 120 mil bacharéis ou quase bacharéis que se inscreveram, porque você pode, já do último ano já pode se inscrever para fazer a prova, na minha época era diferente, mas agora você já pode a partir do último ano já fazer a prova, mesmo não tendo ainda colado o grau, não tendo terminado a faculdade. Dos 120 mil bacharéis ou pessoas com expectativa de se tornarem bacharéis que se inscreveram, você teve 18.137 apenas que passaram pela primeira fase. Ou seja, todos os outros, os praticamente 100 mil, foram reprovados já de primeira, não chegaram nem na segunda, não fizeram nem 40 de 80. Ah, Léo, isso é impossível, não vai acontecer comigo. Isso acontece com todo mundo. Amigos meus de faculdade ficaram pelo caminho, aí passaram da segunda, da terceira vez. Acontece. Você sabe que é um concurso como qualquer outro, ele não tem aquele lado negativo que eu falei, de competição com terceiros, só depende de você, só tem que fazer metade, mas bem ou mal tem vários fatores que influenciam. Então, por que não se preparar o máximo possível para não ter surpresas, percebeu? A gente, quando idealizou o projeto aqui do Master OAB, e aí falando um pouquinho do nosso projeto desde já, a gente, quando idealizou esse projeto aqui, a gente pensou o seguinte, todo mundo é reprovado o tempo todo na OAB. Tem curso em tudo quanto é canto. E todo mundo é reprovado. Tem alguma coisa errada. Então a nossa ideia foi trabalhar com duas frentes, com duas vertentes. A gente pensou o seguinte, a gente tem que fazer um trabalho melhor. Não melhor no sentido de tem que ser melhor que o outro, mas tem que ser um trabalho que consiga contemplar aquilo que você precisa para ser aprovado. Para não ficar mais do mesmo. Para não ser mais um projeto. E isso deu certo. A gente teve os resultados agora do primeiro exame. Percebeu? Então, a gente precisa fazer um trabalho diferente, um trabalho diferenciado, para tentar atropelar essa reprovação que me assusta, me incomoda. Eu não gosto de ver 85% ali, porque não são 85%, só isso é um número. Não, são sonhos, são pessoas, são vidas, são casamentos adiados, são filhos que dependem dos pais trabalhando. Não é demagogia. Realmente, isso aqui é muito mais do que uma prova. Isso aqui é, de repente, a sua vida. Você sai da faculdade, quer casar, mas tem que passar na OAB. Ou então você está no seu escritório como estagiário e tem que passar na OAB, porque senão você não é efetivado e te mandou embora. Então isso não é muito mais do que uma mera prova? Claro que é. Isso aqui é, como eu disse, um novo horizonte na sua vida. E você não pode ficar nesse 85%. Tem que ir para os outros 15%. De preferência, aumentar esses 15%. Tá legal? Então a gente fez um trabalho diferente, só que também não adiantaria fazer um trabalho diferente se o preço fosse lá em cima. Por isso que o nosso trabalho é diferente e tem o preço lá embaixo. Para justamente mostrar para você que é possível, tá legal? Mas vamos lá que a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro eu quero que você entenda como funciona esse exame. Olha só, a gente faz um plano quadrimestral, que é mais barato que qualquer um, pode procurar no mercado. É para ser mais barato para te trazer para cá, porque aqui a gente vai te aprovar. Tá? 4 de R$ 44,90. Praticamente de graça. Ah, Léo, não, isso é dinheiro. Claro que é dinheiro, mas você vai no cinema, você gasta mais que isso. Você gasta muito mais do que R$50 para ir ao cinema. Percebeu? Você pega um Uber aqui, você gastou R$20. Então, a gente faz 4 de R$ 44,90. É claro que é o nosso preço promocional para trazer você para cá, porque a gente quer te levar para a estatística dos 15% que a gente quer subir. A gente quer tirar dos 85%. Então, essa é a nossa ideia. Esse é o nosso plano quadrimestral de assinatura para você ter acesso. Léo, mas vou ter acesso a quê? Vou assistir aula como em qualquer lugar? Não. Você vai ter aulas teóricas, como em qualquer lugar, só que por uma equipe seleta de professores. Você vai ter aulas de exercícios, porque nada como exercício de provas anteriores da OAB, para você conseguir ver como isso já caiu e aí você conseguir saber como vai cair. Aulas ao vivo regulares, toda semana praticamente eu estou entrando ao vivo, outro professor está entrando ao vivo, a gente está sempre junto. Eu, Leandro Antunes, todo mundo está aqui junto. A gente está junto para trabalhar com você aqueles pontos que você precisa para ficar tranquilo. Luiz Alberto, está todo mundo junto. Tá legal? Monitorias regulares, a gente também tem monitorias para você poder ter um acompanhamento mais aproximado, um acompanhamento mais seguro, um acompanhamento mais próximo daquilo que você precisa fazer. Raio-X das provas anteriores, isso é bem legal, eu gosto muito disso. O que é esse raio-X? O raio-X é o que a nossa equipe de estatística faz. A gente levanta todos os exames anteriores, pelo menos dentro de uma amostragem que a gente seleciona, os 10, os 15 últimos, e aí com base nos exames anteriores, a gente mostra em percentuais aquilo que mais caiu até hoje. Tanto na primeira fase quanto na segunda, tá? Eu estou falando da primeira fase por enquanto, deixa a segunda para daqui a pouco, mas só para você entender, o raio-X é para as duas fases. Mas, como eu estou falando da primeira fase agora, aqueles 40 de 80 que você precisa, você vai ter um raio-X do que mais caiu. Então, é óbvio que você vai começar a estudar aquilo que mais caiu.
Por exemplo, na minha matéria, Direito Penal, você vai começar pela teoria do crime, você vai começar pela teoria do erro, você vai estudar os temas que mais são e mais foram cobrados ao longo dos exames que você teve até aqui. Por quê? Porque se foi o que mais caiu, é o que tem mais chances de aparecer novamente a partir dos próximos exames. Então essa é a ideia, esse é o diferencial. Não é soltar para você milhões de horas para você sair assistindo quando você bem entender. Não, a gente vai te puxar pela mão, a gente vai te acompanhar. A gente vai ter monitoria, vai ter plano de estudos, a gente vai ver se você está conseguindo atravessar aqueles pontos, se está conseguindo passar por tudo que tem que passar, se está conseguindo estudar corretamente, que é muito importante. Às vezes você passa 10 horas estudando a matéria que menos cai. Não faz isso. Estuda então deontologia, porque é o que mais cai. Percebeu? Estuda aquilo que tem mais chances. Dá importância àquilo que merece mais importância. Isso tem que ser visto com cuidado. Simulados, por que não simulado? É bom para você começar a se conhecer, para você ver como é que você divide o tempo, como é que você controla o nervosismo quando você é testado numa situação semelhante àquela que você vai enfrentar no dia. Resumos, a gente solta resumo de tudo quanto é material. Cadernos de exercícios, planos de estudos. Isso é o tradicional, é o básico que a gente faz. Isso é aquilo que vai no pacote. Mas você tem muito mais do que isso. Eu e os outros colegas, toda hora a gente está fazendo live, a gente passa dica, a gente grava, a gente solta material, posta em rede social. Veja, isso a gente já faz naturalmente, só que o básico é tudo isso. Então isso já está garantido, e veja, por aquele valor irrisório, 4 parcelinhas, menos de R$50, para você ter acesso a tudo isso e garantir a sua primeira fase. Porque, sinceramente, se você for com vontade, com afinco e tiver toda essa estrutura te baseando, você consegue fazer os 40 pontos que você precisa dos 80. Você, na verdade, vai fazer muito mais do que 40. Mas você só precisa de 40, então eu só estou preocupado com 40. Eu quero que você faça 40, eu não quero que você faça 41, eu quero 40. Percebeu? É isso que você vai fazer. Claro, você vai apontar no 80 para acertar no 40, mas eu quero 40. E isso você vai conseguir tranquilamente, se você levar a sério a nossa estrutura, se você levar a sério os nossos planos, os nossos métodos, porque a gente está com uma equipe aqui, veja, eu estou aqui de frente agora te mostrando, mas a equipe é enorme, está todo mundo aqui montando isso para você e trabalhando diariamente para a sua aprovação, tá legal? Você vai ver isso. Agora vamos lá. Léo, tá bom, quero fazer, quero passar, quero fechar esse ciclo e abrir um novo horizonte. Por onde eu começo? Vamos lá. Disciplinas da primeira fase. Olha a ordem de importância para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Vamos pegar ética, né? Deontologia. Deontologia, você tem questão 1 a 10. São 10 questões. Veja, das 80 questões, 1/8 já é ética. Percebeu a importância de você ser bom em deontologia? Em você estudar deontologia, estudar ética da forma correta? Porque você vai trabalhar 10 das 80. Ah, Léo, mas é só 1/8. É só 1/8, mas é 1/4 do que você precisa para ser aprovado. Percebeu agora a diferença? 1/4 de tudo que você precisa está aqui. Se você for bem, por exemplo, na minha matéria, Direito Penal e Direito Processual Penal, você garante 6 pontos de penal, 5 pontos de processo, e for bem em ética, mais 10 pontos, são 21 questões de 80. Já é mais da metade do que você precisa. E eu só estou falando das minhas disciplinas e de ética. Percebeu a importância? Então vamos lá. Ética, 10 questões. Filosofia é a questão 11 e 12. 2 questõezinhas. Veja, é pouca coisa. Mas se você está bem, está estudando, arrebenta, garante mais 2. Percebeu? Por que não? 2 fazem a diferença, quem fica com 38 não fazem? Quem fica com 39 não fazem diferença? Claro que fazem. Percebeu? Então, fica atento também. Aí vem constitucional, que tem um peso legal. Das questões 13 a 19, você tem 7 questões de direito constitucional. Aí a gente vai para direitos humanos, questão 20 a 22, com 3 questões. Internacional, questões 23 e 24, mais 2 questões. Tributário, questões 25 a 28, 4 questões. Administrativo, questão 29 até a 34, são 6 questões. Ambiental, 35 e 36, são só 2. Você vê que ambiental, filosofia, Código de Defesa do Consumidor, ECA, estão ali naquela mesma linha, 2 questões cada. Bom, civil, 37 a 43, 7 questões. O ECA, como eu disse, 44 a 45, 2. CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, 46 e 47, 2 também. Aí vem empresarial, 48 a 52, com 5 questões.
Processo civil, 53 a 58, com 6 questões. Aí vem o meu querido penal, direito penal, a melhor das matérias, a matéria que eu mais gosto, brincadeiras à parte, 59 a 64 com 6 questões e processo penal, 65 a 69 com mais 5 questões. Então, como eu disse, a minha parte totaliza 11 questões. É importante penal e processo. Trabalho, 70 a 75 com 6 questões e processo do trabalho fechando a prova, 76 a 80 com 5 questões. Olha só, o básico que você estuda na sua vida, constitucional, administrativo. O básico. Se você pegar constitucional, 7 questões. Administrativo, 6. Aí você já tem 13. Tá legal? Deontologia tem mais 10. 23. Aí você vai em penal e processo, ou você vai em civil e processo, ou trabalho e processo, aquelas que você preferir. Você já está fechando quase os 40. Percebeu? Então, não é tão difícil se você se programar. Tudo na vida é programação, tudo na vida é organização. Não existe meta inatingível, não existe meta inaceitável. Existe sim meta não programada. Mas se você se programa, você vai conseguir. Agora, tem que se programar e tem que se manter naquela linha. Tudo bem? Então, fica atento a isso. Aqui é para você ter uma ideia da importância de cada uma das questões, tá legal? Aí pronto. Passou pela primeira fase, garantiu a primeira fase, aí vem a segunda. Não se esqueça, já vai marcar qual é a segunda fase hoje. Então, hoje, quando você se inscrever, hoje, dia 30 de maio de 2017, até o dia 9 de junho, ou seja, pouquíssimo tempo, mas eu não quero que você se inscreva dia 9, eu quero que você se inscreva hoje, para você não ter problemas, para garantir logo, tá legal? Você já vai se inscrever marcando o que você vai fazer na segunda fase. Tem que decidir agora, Léo? Tem. Poxa, mas eu queria fazer a primeira fase antes. Não dá. Tem que dizer agora. Tem que decidir agora. Esse é o momento. É preclusivo, preclui. Se não for agora, não dá mais. Tudo bem? E como é que vai funcionar a segunda fase? A segunda fase é uma prova prático-profissional. Foi a que a gente teve agora, no domingo. Essa prova que a gente acabou de realizar. E como é que funciona essa prova prático-profissional? Como é que é isso? Veja, a prova prático-profissional, que você escolhe na inscrição, como eu disse, está aqui no slide para você, você tem 4 questõezinhas discursivas e você tem uma peça prático-profissional. O que é isso? É uma petição. Você vai fazer uma petição. Por exemplo, na minha matéria, uma resposta à acusação, memoriais, apelação, que foi a última que caiu, um recurso em sentido estrito, uma revisão criminal, um agravo em execução, um relaxamento de prisão. Tem várias opções. Mas é uma peça, você vai fazer uma peça. E essa peça, ela vale 6 pontos. Tá legal? No total, na verdade, 5 pontos, mas depois você vai somar com as questões para chegar a 10. Você tem que tirar 6 para ser aprovado. Se você fizer a peça, já é metade dos pontos que você precisa. Só a peça. Só a peça já garante os 5 pontos. Mais as questões, que são 4, cada uma com 1,25, você chega a 10. Então a peça é quase o que você precisa para aprovação. Você dos 10 pontos, veja, é diferente da primeira fase. Na primeira fase eu tinha 80 questões e eu tinha que fazer 40. Eu tinha que acertar metade. Agora eu tenho que ir um pouquinho além da metade. Porque dos 10 pontos eu preciso de 6. Então não é mais 5 pontos, não são mais 5 pontos, não é mais metade, é um pouquinho a mais. Mas veja, desse pouquinho a mais também, esses 6 pontos, esses 60% da prova que você tem que fazer, a peça já garante metade. A peça traz para você 5 pontos. Tranquilo, 5 pontos. Aí depois você tem 4 questões, cada uma com 1,25, totalizando o quê? 5 pontos também. Percebeu? Então 5 da peça e 5 das questões, 10 pontos possíveis. Se você for bem na peça, tudo bem que você não gabarite a peça, mas que vá bem, você está se aproximando de 5 pontos. Vai ter que garimpar ali um pontinho em alguma coisa nas outras 4 questões. Então é outro momento de ter estratégia, é outro momento de ter atenção, de ter cuidado. É um pouquinho mais difícil porque tem que fazer um ponto a mais, 60%, mas também você tem 5 pontos da prova, né? Você tem a peça, a questão 1, 2, 3, 4. 5 momentos para você garimpar esses 6 pontos. Então, botei ali, prova prática profissional da disciplina, escolhida na inscrição, escolhida hoje, são 4 questões discursivas, como eu disse, com 1,25 pontos cada uma, e uma peça profissional com 5 pontos. Você vai ter que fechar desses 10 possíveis, 6 pontos para conseguir a aprovação.
E aí as disciplinas que você pode escolher. Vamos lá. Quais são as disciplinas que você pode escolher para a segunda fase? Vou começar a ler. Penal, 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 brincadeira, né? Eu quero que você faça penal, mas você pode escolher qualquer uma. Você pode escolher constitucional, civil, penal, empresarial. Estou puxando sardinha para penal, né? Brincadeira, tudo bem, eu vou parar com isso. Vamos lá, você pode escolher qualquer uma delas. Estou brincando com você porque eu quero te trazer para penal. Eu quero ter essa experiência contigo. Mas vamos lá. Constitucional, civil, penal, empresarial, tributário, administrativo e trabalho. Você tem várias opções. Você pode escolher qualquer uma dessas 7 disciplinas. Tá legal? Veja, aqui no Master OAB, a nossa equipe, a gente apresenta para você. Já temos prontas hoje, gravadas prontas. Se quiser, pode assistir agora. 3 delas. Temos penal, a minha, coordenada por mim e pela minha equipe. Temos administrativo e temos trabalho. Todas prontas. E em breve, já iniciando o processo de gravação para ser disponibilizada para esse mesmo exame, teremos civil. Tá legal? Então você já pode, se você falar assim, Léo, poxa, eu adorei a proposta, o projeto do Master OAB, eu queria muito fazer com vocês. Legal, você se inscreve. E se você quer fazer uma dessas 4, já pode se inscrever tranquilo, porque essas 4 vão existir. A minha, penal, administrativo e trabalho do meu amigo Leandro Antunes já estão prontas para você. Já pode assistir. Claro que a gente vai gravar mais, porque a gente é fominha, a gente quer gravar muito para te dar todo o conteúdo possível, mas já estão prontas. Já estão prontas. Penal, praticamente 70 horas prontas, gravadas para você. Mas veja, você fala, eu queria civil. Tá bom, se inscreve, pode botar civil, porque vai ter também. Já está em processo de gravação. Então você pode escolher essas 4 disciplinas para trabalhar com a gente. Tá legal? É claro que eu quero que você faça penal, porque a minha equipe de penal, a gente tem um prazer especial. Eu estou aqui apresentando, então é claro que eu vou puxar para o meu lado. Mas veja, você faz naquilo que você se sentir à vontade. Você faz naquela disciplina que você tiver segurança. Porque vamos lá, você não pode esquecer que depois que você atropela a primeira fase e garante os 40 pontos, você vai trabalhar somente com a disciplina de segunda fase. Fiz meus 40 pontos, eu não quero nunca mais olhar para deontologia, eu não quero mais olhar para civil, eu quero olhar para penal, por exemplo, a minha matéria, percebeu? Então você vai ter que focar só numa disciplina. No caso, por exemplo, aqui em penal e processo penal, mas é área criminal. Então você não pode escolher algo assim, eu vou fazer essa porque no último exame foi a que mais aprovou. Eu vou fazer essa porque a peça é menor, o número de peças. Esquece isso, pelo amor de Deus. Eu falo isso há anos para os meus alunos. Não vai por número de peças, não vai por nada. Vai por aquilo que você tem afinidade. Por exemplo, eu como penalista, eu jamais conseguiria fazer uma segunda fase em outra disciplina. Na minha época, quando eu me formei há muitos anos, em 2006, eu fiz em penal. Percebeu? Por quê? Porque era o que eu tinha afinidade, era o que eu já gostava, era o que eu já vivia na minha época. Então você tem que escolher aquilo que você tiver afinidade. Não vá por número de peças, não vá por facilidades A, B, C e D, porque você vai passar muito tempo estudando algo que não gosta, vai se frustrar, isso vai te atrapalhar. Então eu fico brincando para você fazer penal, mas falando sério, escolhe aquilo que você tiver afinidade. E só aqui no Master OAB você tem essas 4 opções disponíveis. 3 prontas e uma em breve. Então, 4 opções para você trabalhar. Tudo bem? E veja, eu te mostrei como seria a nossa primeira fase. Agora, como é que vai ser a segunda? Só para você já saber desde já o que te espera lá na frente, né? Veja, aulas teóricas e de exercícios, como eu disse, eu particularmente gravei 70 horas só de teoria, mas ainda tem os exercícios e outras questões. Aulas ao vivo regulares, eu entrei com uma aula semanal toda semana. Toda terça-feira eu entrava ao vivo, o meu monitor entrava quinta-feira, tinha agente de aprovação entrando também durante a semana. Toda hora que eu entrava no site do Master OAB, tinha alguém da minha equipe, quando não era eu, era alguém da minha equipe fazendo aqui uma oficina de identificação de peças, por exemplo, para te ajudar a identificar a peça, ou então falando de uma peça específica, tratando de um tema importante. Então sempre tem alguém logado te passando algum conteúdo importante. Monitorias regulares, como eu falei, o raio-x que eu havia dito na primeira fase, que tem na segunda também, trazendo aqueles pontos mais relevantes, aqueles pontos estatisticamente mais cobrados, não é o que a gente acha, é o que a estatística diz, tem método científico, tá legal? Simulados, resumos, cadernos de exercícios para você poder aplicar, resolver questões discursivas, por exemplo, dos exames anteriores, planos de estudo e o mais legal, olha que legal, a gente tem um seguro aprovação. O que é o seguro aprovação? É a repescagem. Você sabe que se você, por exemplo, é reprovado
você pode voltar e refazer a segunda fase no próximo exame. Você não precisa voltar para a primeira fase, nada disso. O nosso seguro-aprovação, se você for reprovado, é só entrar em contato com a gente, com o seu número de inscrição, que você está automaticamente matriculado para fazer o próximo. E ela tem que pagar quanto? Nada. Por isso que é um seguro-aprovação. Ah, meu Deus, fui reprovado. Aí, nesse momento tão ruim da sua vida, reprovado, um momento de angústia, tristeza, cobrança, porque tem cobrança, não adianta falar que não tem, tem a autocobrança, tem a cobrança familiar, tem aquela cobrança até que você imagina que exista. Então, nesse momento que é mais difícil, é quando a gente mais tem que segurar a tua mão. Então, é um momento que a gente fala, olha, se aconteceu isso, a gente não quer que aconteça, não vai acontecer. Mas se aconteceu, afinal, o mundo é imponderável. Vem cá, vem de novo com a gente. Paga nada, vem para cá, estuda. E a gente dá um apoio. Percebeu por quê? Para te dar o seguro, para te dar a segurança, a tranquilidade. Que se você escorregar na primeira, você levanta e não cai de novo. Então isso é importante. Isso aqui a gente debateu um tempo, a gente queria programar algo legal, algo interessante, algo que te trouxesse uma segurança, e o seguro-aprovação foi isso. Foi exatamente essa segurança, esse plus que a gente queria fazer para te dar a segurança de vir tranquilo com a gente. Tudo bem? E olha só a preparação de segunda fase, chega a ser assustador. São 10 de R$ 29,90. Você não vai pagar R$300 para fazer uma segunda fase. Procura no mercado e vê se tem algo assim. Não tem. Pode procurar. Não tem. Ah, Léo, mas está muito barato. O que é barato não é bom. O que é barato é para te trazer. É para você conhecer. É para você ver. Porque não adianta colocar um curso também caro, como todos os cursos que a gente conhece que são